Alô, você nos prestigiando, acompanhando o nosso Arte Podcast Edu Music, reflexões sobre linguagens artísticas. Eu sou o professor Marcos Fernando e você também pode acessar @Arte Podcast Edu Music no seu Facebook. Nosso segundo episódio, ainda tratando da linguagem artística dança, nós iremos analisar, utilizando questão de concurso, elementos básicos da dança. A questão é o seguinte: os elementos básicos da dança se estabelecem como fundamentais para a aplicação prática dessa linguagem na educação. Depois de analisar as sentenças a seguir, assinale a que apresenta corretamente elementos básicos da dança. Letra A: tempo, corpo e ritmo. Letra B: movimento, espaço e tempo. Letra C: intensidade, espaço e tempo. Letra D: ritmo, espaço e densidade. Letra E: espaço, intensidade e movimento. Então, vamos analisar qual das alternativas trazem elementos básicos da dança. Mas antes precisamos estabelecer o que é um elemento básico dentro de uma linguagem artística. Então, elemento básico numa linguagem artística é aquilo que faz que eu identifique aquela linguagem como dança, como música, como a pintura, como desenho. Então, são os elementos básicos que me fazem ver uma determinada ação ou uma determinada obra e dizer que aquilo é determinada linguagem artística, ok? Então, para que eu determine que uma dança é dança, eu tenho que perceber os elementos básicos que faz com que eu identifique como dança. Então, a primeira alternativa, ela diz que o tempo, o corpo e o ritmo são esses elementos básicos. Primeiramente, a gente analisa o tempo. Ele é um elemento básico, sim. A ação performática da dança, ela acontece dentro de um espaço de tempo. Ela tem início, meio e fim, né? As coisas, quando você inicia algo, ele sempre é determinado por um tempo. E a dança, ela também é um fenômeno que está dentro de um tempo, ok? Então, o tempo é um elemento básico da dança. Sem o tempo, não aconteceria a ação performática da dança, ok? Segundo elemento, o corpo. O corpo, ele não seria considerado elemento básico, mas o corpo é um elemento que faz com que aconteça a dança. Através do corpo é que os elementos se reúnem e você identifica a dança. Sem o corpo não existe dança e nem os elementos que a caracteriza aquela performance como dança, ok? Então, o elemento corpo, ele seria a essência, né? E não um elemento. Então, a primeira alternativa, a gente já descartaria. E o último elemento que ele coloca nessa alternativa é o ritmo. O ritmo é um elemento que não pertence à dança.
ele é um elemento da música. A música é que tem ritmo. A gente dança através do ritmo que a música nos transmite, né? Então, a dança ela é a expressão visual do movimento rítmico da música, ok? Então, o ritmo não pertence à dança, embora você tenha que dançar conforme o ritmo da música, né? E não a música é que é em prol do ritmo da dança, ok? Então, essa alternativa A está eliminada. Apenas o tempo é elemento básico. A letra B, ele traz movimento. A ação performática da dança, ela é essencial que haja movimento. Sem movimento, não existe dança ou nada parecido com dança. Dança é movimento, né? Como eu falei, o ritmo, né? A gente dança conforme o ritmo, e o ritmo é a expressão visual do movimento, né? Dos sons da música, no caso. Então, se você precisa de movimento, e esse movimento ele está dentro de um tempo, né? Então, ele é elemento básico, ok? Então, tempo e movimento, com certeza, seriam elementos básicos da dança. Para que eu tenha a ação performática dança, eu preciso de um tempo e preciso que esse corpo esteja em movimento dentro desse tempo, ok? E espaço é outro elemento que ele vem trazendo, é também um elemento básico. Por quê? Porque o corpo, ele fazendo a ação performática dentro de um tempo, e esse corpo precisa estar em movimento, e esse movimento ele é executado, ele é feito em um espaço, né? Um espaço que pode ser largo, pode ser um espaço alto, pode ser um espaço amplo, pode ser um espaço apertado. Então, a gente precisa do corpo num tempo em movimento. Esse corpo precisa estar em movimento, e esse movimento ele percorre um espaço, né? Então, a gente teria como elementos básicos justamente isso: o movimento, o espaço e o tempo. O corpo é a matéria, esse corpo precisa estar em movimento num determinado tempo e fazendo isso dentro de um espaço, né? Um espaço delimitado, né? Espaço que você pode ter esse movimento, movimentos largos, movimentos curtos, movimentos baixos, movimentos altos, movimentos rápidos, movimentos lentos, ok? Então é dessa forma que acontece a dança, e a gente identifica a dança através desses três elementos básicos: movimento, espaço e tempo. Então, avançando, letra C, ele traz a intensidade, o espaço e tempo. E a gente já sabe que espaço e tempo são elementos básicos, mas intensidade, será se é elemento básico da dança? Não. Intensidade é um elemento que vem a caracterizar a música, certo? Então, intensidade é a forma como o som se comporta, né? A gente
quando tem um som fraco, que é você escuta ele com pouca intensidade, e um som forte, você tem uma vibração, né? Você escuta ele com maior intensidade. Então, isso é característica da música, né? É característica do som. São propriedades do som, a intensidade. O som pode ser fraco, médio ou forte, né? Dependendo da intensidade que é percutido, que é soprado, o instrumento, né, ou a voz. Quando você fala com pouca intensidade, as pessoas te escutam bem fraco. Quando você coloca muita intensidade na sua voz, as pessoas te escutam com muita intensidade. E isso tem relação ao volume, né? Muitas vezes a gente pede para baixar o som, aumentar o som, né? E isso não é correto de se falar, né? Porque é questão de volume, né? Coloque menos volume, colocar menos intensidade e deixar esse som mais fraco, né? Dar mais volume é deixar esse som mais forte, né? Com mais intensidade. Então, intensidade não estaria correto. Então, a letra C está eliminada. A letra D, ele traz ritmo, espaço e densidade. Espaço a gente já considerou como um elemento básico. Ritmo a gente já explicou que ritmo é da música. E densidade não tem nem a ver com música, nem com a dança, né? A densidade ela seria mais voltada a como esse corpo se comporta durante a performance, né? Com maior densidade ou menos densidade, né? A gente tem uma relação dessa questão de densidade com relação a peso, né? Uma performance com mais densidade, ela se torna mais pesada, mais densidade, na verdade, seria mais a quantidade de pessoas que estão envolvidas na performance, né, da dança, dessa linguagem artística, no espaço e nesse tempo, e com a relação também ao movimento, né? Então, muitas pessoas em um espaço seria muito denso se o espaço fosse pequeno, né? Para muitas pessoas fazendo movimentos, né? Então, pouca densidade, uma única pessoa fazendo movimentos dentro desse tempo em um espaço mais largo, né? Mais amplo, né? Então, a densidade seria mais por esse lado. E a letra E, ele traz o espaço, a intensidade e o movimento, né? A gente já sabe que espaço é elemento básico, intensidade é relacionada à música e o movimento também é relacionado à dança, né? Mas como tem intensidade dentre os elementos que ele coloca, então a alternativa E ela não seria correta. Então, dentre as alternativas, a gente considera a alternativa correta, a letra B. Movimento, espaço e tempo são os elementos básicos da dança. Ok? Então, até a próxima. Muito obrigado.